diaconisa Jenny já é abençoada, mas quanto mais oração, mais poder, né? Quanto menos oração, menos poder. Aleluia, eu creio que o Senhor vai usar ela com autoridade nessa noite. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, da Tua presença nesse altar, a serva do Senhor, que propôs seu coração ser amado a Tua palavra. Eu creio, meu Deus, que nada sairá dela, mas de Ti, Espírito. Usa ela, não deixe que ela fale nada dela, mas de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Isaías, coloca uma brasa viva na boca dela nessa noite. Usa ela, Senhor Deus. Usa ela como instrumento, usa ela como vaso, em nome de Jesus. Que o nome do Senhor venha ser glorificado. Oramos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Todos digam amém. Aleluia. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria que os irmãos abrissem Neemias 6:3. Glória a Deus. Isso é bom. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, eu não sei você, mas eu estou sentindo uma graça tão forte do Espírito Santo aqui, um temor tão grande do Espírito Santo. Eu queria que os irmãos fechassem os teus olhos nesse momento e elevassem o teu pensamento a Cristo. Porque eu quero falar com os irmãos que o Senhor, Ele se faz presente em nosso meio. O Senhor, Ele está aqui em nosso meio. Sinta o Espírito Santo aqui nessa noite. Deixe o Espírito Santo te envolver nessa atmosfera espiritual. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou, mas que você venha abrir o coração, venha abrir a mente para aquilo que o Senhor preparou para você nessa noite. Amém, irmãos? E Neemias 6:3 diz assim: e enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra, enquanto eu deixaste e fosse ter convosco? Só até aqui, irmãos. Pode se sentar em nome de Jesus. Aqui a gente vai falar sobre Neemias e a reconstrução de Jerusalém. Mas para a gente entender essa base, a gente tem que voltar um pouquinho mais lá para o começo de Neemias. Neemias, ele era um copeiro do rei Artaxerxes, acho que é isso. e ele era um homem de fé, um homem de oração, um homem temente a Deus. E Neemias, ele fazia com excelência aquilo que ele era mandado fazer ali no reino, né, no palácio. E copeiro nada mais é do que uma pessoa que, antes de o banquete chegar até a mesa do rei, ele experimentava o banquete para que o rei não fosse envenenado. Porque como era um rei, muita gente queria matar o rei. E Neemias, ele experimentava, ele tinha um cargo de importância no palácio. Ele tinha um cargo de confiança lá dentro do palácio. E Neemias aqui também no seu capítulo 2, no verso 1, vai dizer assim: e sucedeu, pois, no mês de Nísan, no ano 20º, o rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivesse triste diante do rei. Aqui a gente vai ver que Neemias, ele sempre fez as coisas no palácio com alegria. Ele sempre fez as coisas no palácio com ânimo, né? Porque aqui ele fala que é a primeira vez que ele ficou triste diante do rei. Então a gente podemos entender que ele sempre fez aquilo que ele exercia no palácio com alegria, com gozo. E aqui Neemias, ele
ele serve o vinho ao rei. E vinho, todos nós sabemos que na Bíblia significa alegria, que antes, quando tinha casamento, se não tivesse o vinho, não teria alegria. E ali, Neemias, ele serve a alegria, ele serve o vinho para o rei, mas o rei percebe que Neemias estava triste, que Neemias estava abatido. E muitas das vezes somos nós na presença de Deus. Muitas das vezes Deus manda a gente, muitas das vezes a gente quer um abraço e Deus manda abraçar alguém. Muitas das vezes a gente só quer um consolo, mas Deus manda a gente consolar alguém. Muitas das vezes a gente só precisa de uma palavra de encorajamento, mas muitas das vezes Deus nos usa para encorajar alguém. E é desse jeito que Deus faz nas nossas vidas. Deus, ele nos usa no momento que a gente mais acha que Deus não vai usar. Quando a gente acha que a gente está frágil, é aí que Deus nos usa, é aí que Deus nos pega para poder ser capacitado em nome do Senhor Jesus. E aqui indo, Neemias, ele dá o vinho ao rei, e o rei percebe a tristeza no seu coração. E Neemias pergunta para o rei, o rei pergunta para Neemias: Neemias, por que está triste, Neemias? E Neemias, ele conta para o rei a notícia que ele tinha recebido. Ele recebeu a notícia que Jerusalém estava em ruínas, que o seu povo estava assolado, o seu povo estava temendo aos inimigos, porque eles não tinham proteção. E ali Neemias, ele entristeceu o seu coração, ali Neemias, ele chorou. E ali o rei perguntou para Neemias: Neemias, o que queres pedir para mim? E Neemias pediu para que o rei autorizasse ele ir até Jerusalém para poder fazer a reconstrução dos muros. E ali Neemias não somente pediu para que o rei o liberasse, mas também pediu cartas para mandar para os governadores, para que ele pudesse atravessar os rios e pudesse também conseguir madeiras para poder restituir o muro de Jerusalém. E aqui também, no seu capítulo 2, no versículo 12, vai dizer assim: E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E aqui, antes de Neemias chegar a Jerusalém, quando ele pediu a permissão para ir até Jerusalém, ele reuniu poucos amigos. Porque tem coisas que Deus coloca em nosso coração que a gente não pode ficar abrindo a boca para qualquer um. Tem obras que Deus coloca na nossa mão que a gente é só eu, Deus e alguns amigos só. Porque nem todo mundo está no mesmo propósito que você. Nem todo mundo tem a mesma visão que você tem. Nem todo mundo está no nível espiritual que Deus quer te colocar. Por isso que eu falo, muitas das vezes é que nem tem uma palavra que eu vi, que se você é um ex-alcoólatra, se você andar só rodeado de pessoas que bebem, o que vai acontecer com você? 90% da chance é você cair novamente. E assim é na nossa vida também. Muitas das vezes Deus nos dá algo e a gente quer contar para pessoas. Muitas das vezes a gente quer subir o nível espiritual com Deus, mas olha para o lado, só anda com gente que fofoca, só anda com gente que faz disse-me-disse, só anda com gente desanimado. Como que você quer subir o seu nível espiritual desse jeito? Nessa noite, Deus está te alertando para você selecionar as pessoas que estão ao seu redor. Porque muitas das vezes essas pessoas que estão ao seu redor não estão te direcionando para o caminho que Deus quer que você vá. E assim, Neemias, ele selecionou as pessoas certas para estar com ele. E assim ele subiu lá em cima e ele analisou as muralhas toda destruída. E ali, ele, creio eu, na Bíblia não fala, mas creio eu que ele mostrou os planos para aqueles amigos. Ele deve ter falado, aqui eu vou subir assim, aqui eu vou fazer aqui vai ser a porta.
E assim é em nossas vidas também. Não devemos contar aquilo que Deus revela no nosso coração para qualquer pessoa, porque as pessoas não estão preparadas pela grandeza que Deus vai fazer na sua vida. E também devemos selecionar, ser seletivos nas pessoas que caminham conosco. Muitas das vezes Deus tira pessoas da nossa vida e a gente não entende o porquê que Deus tirou. Mas Deus, Ele sabe que lá na frente essa pessoa pode te atrapalhar. Não porque a pessoa é ruim, não, é porque ele não está no mesmo propósito que você. Então não pegue, quando Deus tire, não vai atrás, deixa aí, porque na hora certa Deus vai trazer de volta. E aqui, continuando a palavra de Deus, aqui em Neemias, seu capítulo 2, continuamos no 2, 19 e 20. Vai dizer assim: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, Arambio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que és que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus do céu é o que nos fará prosperar, e nos seus servos nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Aqui, quando Deus ele coloca algo sobre sua vida, uma grande obra em sua vida, o inimigo ele não vai ficar quieto. O inimigo ele não vai simplesmente deixar você ir, não. O inimigo vai usar pessoas que são próximas de você, ou até mesmo pode ser até distante. Vai usar um Sambalate, um Tobias na sua vida para poder te parar com palavras, para poder te desanimar, com até mesmo fofoca contra você, calúnias contra a tua vida, assim como foi com Neemias. Sambalate e Tobias tentou de tudo para parar Neemias. Mas só que Neemias, ele estava focado naquilo que Deus chamou ele. Neemias, ele não tinha olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque o foco dele era Cristo. Neemias estava numa grande obra na qual ele não poderia parar. Ele estava ocupado, fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. E quando nós estamos ocupados fazendo aquilo que Deus nos chamou, a gente não tem tempo para isso. A gente não tem tempo para fofoca. A gente não tem tempo para olhar por irmão. A gente não tem tempo para falar de irmão. A gente tem tempo somente de começar a obra, fazer a obra, colocar a mão no arado e não soltar a mão do arado. E aqui em Neemias 6, 10... Neemias 6:10 diz assim: e entrando eu em casa de Semiais, filho de Delaias, filho de Metabel, que está encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos a porta do templo, porque virão te matar. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate os subornaram para isso, os subornaram para me atemorizar, e para que eu assim fizesse, pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Aqui, irmão, a gente vê que Sambalate e Tobias, eles tentam mais uma vez contra a vida de Neemias. Mas dessa vez ele usou como a gente diz, né, os falsos profetas. Ele usou um falso profeta para poder desfocar Neemias, para ver se Neemias entrasse dentro da igreja e ficasse ali trancado, porque se ele fosse,
ele iria perder tempo na obra. E muitas das vezes temos que tomar muito cuidado com quem coloca a mão na nossa cabeça, com quem ora por nós. Temos que tomar cuidado com quem a gente pega conselhos também, porque muitas das vezes a gente pega conselho com uma pessoa que a vida está só pela misericórdia de Deus. Tem pessoas que pegam conselho de casamento, mas o casamento da pessoa está toda torta. Como que a pessoa vai te aconselhar em alguma coisa boa? Muitas das vezes a gente não tem o discernimento do Espírito Santo. Se você não tem, irmãos, discernimento do Espírito Santo, peça nessa noite. Porque se Neemias ele não tivesse discernimento do Espírito Santo, será que ele teria construído as muralhas de Jerusalém em 52 dias? Será que se ele tivesse parado, será que ele teria terminado essa obra que Deus colocou sobre a mão dele? E assim Deus fala, te alerta nessa noite. Será que você está tendo discernimento do Espírito Santo? Será que Deus está falando com você? Você só está viajando aí só? Muitas das vezes, que nem já faz dias que Deus está pregando sobre relacionamento, sobre amizade. E parece que o povo não está tudo disperso dentro da casa de Deus. Eu até tentei fugir disso, mas eu ia até pregar sobre Paulo, na conversão de Paulo, quando Paulo se converteu e teve amigos que ajudou, mas só que a pastora foi e falou no domingo, justo a passagem que eu ia pregar. Aí eu falei assim, Deus, não é... E eu tinha essa passagem e a outra. Aí eu falei assim, eu vou pregar sobre isso. Aí o Natan, na quinta-feira, falou a mesma coisa. Eu falei assim, Deus, eu não vou pregar sobre isso, senão vai ficar repetitivo dentro da igreja. Aí a pastora vem domingo, a mesma coisa. Mas aí eu tentei fugir com Neemias, mas não deu para fugir. É o que Deus quer falar com o povo, é o que Deus quer alertar o povo de Deus. Porque muitas das vezes a gente fica disperso naquilo que o Espírito Santo está nos mostrando. Às vezes Deus está falando para você, não vai em tal lugar, você está indo. Muitas das vezes Deus fala, tira essa pessoa de dentro da tua casa e você está colocando. Muitas das vezes Deus está falando para você, fecha um pouco a sua boca e você está falando. Então é para a gente ter o discernimento do Espírito Santo, quando o Espírito Santo falar conosco. E muitas das vezes quando alguém também entregar algo para você, você não vai examinar o vaso, mas você vai examinar aquilo que o vaso está falando para você. Porque a gente tem que examinar a profecia também. Não é pecado a gente examinar a profecia, a gente não pode examinar a vida do irmão, mas profecia a gente pode examinar. Porque se Deus nos dá discernimento, porque aqui se Neemias não tivesse examinado a profecia, Neemias ia cair na tentação. Então por isso que a gente tem que examinar até as profecias que entregam para a gente. Porque hoje em dia o povo não pode ver ninguém chorando, que já está entregando, Deus vai tirar você dessa luta. Deus... Às vezes a pessoa está chorando por alegria, por sentir a presença de Deus. E muitas das vezes a pessoa vai lá e entrega algo para a pessoa, eu vou tirar você dessa luta, eu vou tirar dessa prova, sendo que a pessoa nem na prova está. Então a gente tem que vigiar muito, muito, muito. E Deus abre os olhos dos irmãos aqui nessa noite. Porque se Deus está falando é porque é para os irmãos se atentarem. E aqui também, Neemias 6, 15 e 16. Diz assim, e acabou-se, pois, os muros aos 25 de Elo, e 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muitos em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizeram essa obra. Aqui Neemias já tinha construído as muralhas, mas só que ainda faltava algo para ser completo. Porque não adianta somente a gente se posicionar, não adianta somente a gente se colocar de pé, não adianta somente a gente vir para a igreja toda quinta e todo domingo e não ter a presença de Deus. E Neemias, ele junto com Esdra, ele entrou dentro de Jerusalém para poder ensinar a Torá para o povo de lá. Foram ensinar as leis de Deus para o povo. Porque não adianta somente ele se preocupar com o estético, com o físico, mas por dentro, como que estava o povo. Se ele deixasse da maneira que estava, somente construísse,
o inimigo ia novamente lá e ia destruir novamente. E assim é a gente. Não adianta somente a gente se posicionar, não adianta somente a gente se levantar. Porque se a gente só se posicionar, só se levantar, qualquer ventinho que vir, a gente vai cair. Por isso que tem muitos crentes hoje em dia que não sabem onde fica, se fica no mundo ou se fica na igreja. Tá um pé lá, o outro cá, porque não está posicionado. Pode até estar posicionado, pode até estar vindo para a igreja, mas não está cheio do Espírito Santo. Porque aqui Neemias e Esdra, eles foram e pregaram, foram numa praça e pregaram para o povo. Ensinaram as leis de Deus. E assim o povo, eles começaram a praticar as boas novas de Deus. Voltaram a adorar ao Deus, o Deus dos deuses, né? Que é o Senhor Jeová. E assim, Deus também fala conosco nessa vida, nessa noite. Vamos se posicionar. Vamos se encher da graça de Deus. Porque nós estamos numa boa obra, numa grande obra, na qual a gente não pode parar. E também nós não podemos deixar nada e nem ninguém nos parar. Porque quem nos chamou, quem nos capacita é Deus. E se Deus está na frente, se Deus está nos capacitando, irmãos, não há capeta, não há demônio, não há adversário, não é potestade, não há ninguém que possa nos barrar. Nós temos que entender isso, que quando Deus coloca algo em nossas mãos e nós apresenta a Deus, coloca Deus na frente, não tem como dar errado. Porque Deus, ele vai dando o discernimento, ele vai dando a direção para onde a gente tem que ir. Assim como foi no caso de Neemias, olha quanto levante Neemias teve. Mas mesmo assim, Neemias falou no seu capítulo 3 que ele estava numa grande obra na qual ele não poderia parar. Ele não tinha tempo de parar, ele não tinha tempo de olhar para os adversários, não tinha tempo de nem ir para a tua casa trocar de roupa, porque eles tinham que estar ali 24 horas trabalhando. E assim, nessa noite, Deus fala com você. Deus confiou em você de colocar essa grande obra em tuas mãos. E você não pode parar por qualquer coisa. Você não pode parar com um olhar torto. Você não pode parar com a falta de uma paz do Senhor. Ou com uma palavra maldita. Você não pode parar, irmãos. Estamos numa grande obra. Estamos na reta final para ir para Jerusalém. Para ir para a glória de Deus. Então não podemos deixar qualquer coisa nos parar. Não podemos deixar que o inimigo reúne o seu exército contra nós. Porque se Deus, ele deu uma estratégia para Neemias, que era jejum e oração. Se você tiver com o seu jejum em dia, com a sua oração em dia, não tem nada que te impeça. Se você louva, não tira a mão do arado. Se você prega, não tira a mão do arado. Se Deus te deu algo em tuas mãos, não tira a mão do arado. Porque senão você vai ser mais um crente desviado lá fora. E Deus não quer isso de você. Deus, ele quer que você reconstrua, que você se reerga. Ele quer que você continue aquela obra que você parou. Deus, ele quer que você continue fazendo aquilo que ele colocou em tuas mãos. Ele quer que você continue exercendo aquilo que ele te chamou para exercer. Deus, ele não quer te ver cabisbaixo. Deus, ele não morreu naquela cruz do Calvário para te ver da maneira que você está. Deus, ele morreu naquela cruz para você estar com ele, lá na glória, juntamente com ele. Mas será que da maneira que você está, você vai estar com ele? Será que você tem a certeza da tua salvação? Será que você tem a certeza que aquilo que você está fazendo está certo na presença de Deus? Será que aquilo que o Senhor colocou sobre as suas mãos, a sua boa obra, você está fazendo com excelência? Será que você está fazendo com dedicação? Será que você está fazendo realmente para Deus? Ou você está fazendo somente para os homens ver? Porque se você estiver fazendo somente para os homens ver, sinto muito, mas você vai ficar. Porque o que a gente faz aqui para o homem não vai compensar em nada. Mas agora, se você estiver fazendo voltado para Deus, voltado para a casa de Deus, para a obra de Deus, você está com o seu galardão já garantido no céu.
E que nessa noite você venha a escutar aquilo que Deus falou com você nessa noite. Eu não vou me prolongar, porque se eu ficar aqui falando, vai acabar sendo coisa de mim. E eu creio que Deus já falou com cada um de vocês aqui nessa noite. Eu creio que aquilo que Deus colocou no meu coração, pelo menos com uma pessoa, o Espírito Santo falou aqui nessa noite. Porque a gente não paga preço em vão. A gente não paga preço em vão. Quando algo acontece sobre as nossas vidas, quando Deus quer nos usar, e acontece algo sobre as nossas vidas, Deus, Ele nos honra, irmãos. Por mais que você olhe para a tua vida assim e vê que... E fala, será que Deus está mesmo comigo? Será que Deus realmente está nessa grande obra comigo? Porque são tantas coisas acontecendo. Será que Deus realmente está vendo? Mas se você ficar parado, escutando essas vozes, você não vai sair do lugar. Agora, se você fazer que nem Neemias, deixar tudo para lá, deixar tudo para trás e seguir em frente, acreditando que a boa obra que você está fazendo é para a glória e a honra do Senhor Jesus, tudo vai dar certo. Quando colocamos Deus na frente, tudo dá certo, não tem como dar errado. Mas quando a gente faz as coisas confiando no nosso braço, quando a gente faz as coisas confiando no nosso eu, no nosso ego, não dá certo. Então que nessa noite você venha se examinar, que nessa noite você venha olhar para dentro de si. E que você venha se perguntar, para quem que eu estou fazendo essa grande obra? Será que é para mim mesmo? Será que é para mostrar para os pastores? Ou será que é para Cristo? Ou será que é para Deus? Então que os irmãos venham se examinar e venham ficar com esse questionamento na cabeça. E se perguntar todos os dias quando você acordar, para quem que eu estou fazendo essa grande obra? E que os irmãos venham a ficar com essa palavra. Sei que foi muito rápido, mas eu creio que o Senhor falou no coração de cada um. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.